Nesse episódio do MEV-REC, nós decidimos complicar a sua vida. Isso mesmo, todo mundo está aí querendo simplificar a sua vida e hoje nós vamos complicar. O papo de hoje no MEV-REC é sobre a diferença entre pensamento simples, pensamento complexo, e você já vai aí tentando pensar por que a gente está trazendo esse tema para falar de medicina do estilo de vida. Você vai entender daqui a pouco, em mais um episódio do podcast mais MEV do Brasil, patrocinado pela Escola Brasileira de Medicina do Estilo de Vida. Vamos hackear então pensamento complexo e pensamento simples. Isso aí, turma. Hoje nós vamos complicar a vida de vocês. E para isso, eu tenho aqui comigo um convidado especial, Dr. Marcelo Golbo, responsável pela área de educação aqui na MEV Brasil. Marcelo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Luiz. É um prazer poder estar aqui, a gente poder conversar sobre essa visão e essa percepção de mundo, que é sempre muito importante para quem trabalha com medicina do estilo de vida, que não é uma coisa muito simples, né? Apesar da gente tentar simplificar, não é uma coisa simples. Isso, e a gente vai mostrar, né, Marcelo, para todo mundo hoje, para quem está ouvindo o podcast, que a complexidade não complica. Na verdade, ela facilita trabalhar com medicina do estilo de vida. Por isso, eu sou muito tranquilo em dizer, nós vamos complicar a sua vida para facilitar a sua prática. Joia? Então, vamos lá. De onde vem essa ideia? Pensamento complexo. Qual que é o referencial que a gente está pegando aqui? Nós estamos usando um autor, que é um sociólogo, filósofo, francês chamado Edgar Morin, que na verdade não chama Edgar Morin, esse é o pseudônimo dele, né, Marcelo? Isso, o nome dele é Edgar Naum. Ele é francês, de origem judaica, e parte do trabalho dele envolve-se pensar sobre esses sistemas de ideias, né? Sobre como a gente vai organizando o mundo. Tem vários reflexos do trabalho dele em cima da educação e de como professores, como a gente aqui, podem contribuir para ampliar horizontes dos alunos em relação a enxergar sistemas complexos. A gente associa a complexidade à dificuldade, né? Mas ser complexo não é ser difícil. Isso, ele até tem uma obra, já que o Marcelo falou sobre educação, que chama os 7 saberes necessários para a educação. Então ele traz aí uma contribuição muito importante. Mas vamos lá, né? De onde vem a ideia? Por que a gente resolveu estudar pensamento complexo? Primeiro, com o que nós estamos trabalhando aqui? Medicina do estilo de vida trabalha com comportamento, com estilo de vida, com vida. E a vida não é simples. Ela é algo complexo. O que quer dizer isso? São vários elementos envolvidos na determinação do comportamento, das escolhas que a gente faz todos os dias. E nós percebemos, né, Marcelo, no decorrer aí do tempo com os nossos alunos, que existe uma dificuldade inicial para se começar a trabalhar com medicina do estilo de vida, que é aquele tipo de pensamento que a gente herda lá da faculdade, o melhor, de antes disso, de toda a educação, que é o reducionismo, que vem desde a escola. Né? Desde que a gente entrou na escola, o método habitual para se compreender qualquer tópico, qualquer coisa, é reduzir aos menores elementos. Essa simplificação didática, para a gente poder compreender o mundo, ela em algum momento até é necessária. O problema é que a gente só fica nela, né? A gente não pensa, às vezes, a mesma questão por diferentes pontos de vista, diferentes perspectivas. A gente simplifica para poder assimilar aquilo, tentar gerar uma compreensão possível, lidar com a realidade, mas a gente só se contenta com um único horizonte, né? Às vezes o mesmo problema tem diferentes respostas. E a simplificação didática, ela ajuda a gente para poder fazer um modelo, um esquema para entender uma questão ou um problema, só que a gente costuma olhar aquilo só por uma única perspectiva, né? Uma única razão, tornando a coisa mais direta, e isso leva a gente, às vezes, para caminhos ruins, né? Inadequados, soluções inadequadas para aquela questão, por só conseguir enxergar um único caminho possível para resolver o problema. Então nós fomos habituados aí na nossa formação a reduzir, e com isso tem esses dois efeitos, como o Marcelo está comentando, né? O efeito de a gente não pensar que existem outras possibilidades, além de uma resposta lógica, né? E existem, né? Assim, a realidade, ela tem, eu gosto de dizer que ela tem muitas camadas e ela faz curva, né? Não é uma coisa linear. E, por consequência, como a gente só pensa que existe uma resposta certa, nós
não somos criativos. Né? Nós diminuímos a nossa capacidade de criatividade. E quando a gente está falando de prática clínica, essas duas formas de pensar, principalmente quando a gente está falando de comportamento, de estilo de vida, essas duas formas de pensar, elas complicam bastante. A gente tem até um episódio do MevReg que é sobre criatividade na prática clínica, com a Larissa. Vale a pena depois ir lá e ouvir quem não ouviu. Mas voltando, né? Quando a gente chega aqui na medicina do estilo de vida, o que a gente vê? A maior parte dos nossos colegas, eles trazem uma angústia, um sofrimento que é, nossa, eu tento ajudar meu paciente a mudar, mas eu não consigo. Não parece lógico. Eu digo para ele que aquilo faz mal e ele não muda. Porque o comportamento não é uma coisa tão simples assim. E a gente veio com o pensamento lá da escola, lá da faculdade, a reduzir para uma única disciplina. A maior parte de nós estamos falando aqui de um público de profissionais de saúde, médicos em particular, nós aprendemos a ver a vida do ponto de vista muito bioquímico, muito da patologia, da fisiologia. Então isso reduziu demais o nosso pensamento. Acaba que é o caminho que a gente utiliza para poder aprender, e a gente estava fazendo as coberturas de congresso recentemente, né, e algumas mesas até falam sobre isso. Em que momento você vai ensinar para um aluno, por exemplo, a habilidade de comunicação? E para você conseguir compreender comunicação, você precisa ter essa noção de pensamento complexo, né? Você está lidando com comportamento, com as camadas que interferem naquela pessoa. Será que esse é o assunto que precisa estar no primeiro degrau de formação do aluno? Ou isso precisa estar no nível da pós-graduação? Ou depois da pós-graduação? Não tem um consenso sobre isso, né? E parte desse problema, na minha visão, tem a ver com essa questão da nossa formação e das necessidades de simplificação que a gente precisa, né? Se eu começo a aprender comportamento do ponto de vista fisiológico, como respostas condicionadas, e só pensar na neurofisiologia da coisa, eu vou ter uma visão quase mecanicista. Se eu começo a estudar comportamento do ponto de vista da camada social, eu também vou ter um problema de reducionismo aí. Porque nem tudo está condicionado a uma questão de comportamento cultural, né? Tem camadas, tem coisas que são fisiológicas e que são o corpo, tem coisas que são o sujeito e a cultura, né? O ambiente que ele está, e essas coisas elas são juntas. É uma coisa e outra, e não uma ou outra, né? Só que a gente costuma a construir a nossa base em um desses pontos, e como fazer essas transições leva a gente para um estado de incerteza, de desafio e até de uma certa insegurança psicológica, fica difícil às vezes a gente querer fazer isso. E a partir do momento que eu preciso arriscar ver aquela coisa de um outro ponto de vista, a minha percepção de realidade fica ameaçada, né? Então a minha visão de mundo, ela fica ameaçada por um breve momento. Para eu poder fazer esse movimento, eu preciso estar disposto a arriscar o que são meus pontos de segurança principal. Isso não é confortável, né? Porque eu preciso aprender a fazer esse movimento de ida e de volta. A base de diversas questões clínicas envolve isso, né? Isso é a base da empatia, por exemplo, e da empatia real, né? A gente até vai ter conteúdo gravado sobre isso. Só que a hora que eu arrisco esse movimento de ida e de volta, por um breve momento eu ameaço o que é o meu entendimento de realidade presumida. E que é ansiogênico, é desconfortável, e a gente precisa treinar, né? Isso é uma habilidade treinável. Nós começamos a nossa vida profissional tendo como base uma abordagem de pensamento reducionista. E aí ninguém depois ensina a gente a juntar isso e trabalhar com esses vários aspectos, essas várias facetas da realidade. E aqui na medicina do estilo de vida, por natureza, né, se você olhar, né, nós estamos discutindo vários elementos do estilo de vida, alimentação, movimento, sono, estresse, espiritualidade, isso tudo. Por isso só, como a gente está lidando com diversas dimensões, já abre a perspectiva de que é preciso ampliar o horizonte, porque a vida é muito mais complexa. Mas quando a gente entende que, na verdade, todo o segredo está em pensar sobre o comportar-se, sobre a ciência da mudança, aí a coisa fica mais complexa. Mas isso não quer dizer que seja difícil. Não é esse o ponto. A gente gosta de brincar muito. O médico, ele tende a acreditar que uma única alavanca move o mundo do paciente. Por que ele pensa isso? Porque ele pensa de um ponto de vista muito mecanicista, como o Marcelo acabou de dizer. E essa ideia mecanicista indica que tem um botãozinho na cabeça de alguém que se eu aperto o botãozinho, a pessoa muda. Esse botãozinho não existe. Deixa eu te contar. Isso é um segredo.
Esse botãozinho não existe. Existe o quê? Existe a possibilidade de que você toque em diversos elementos dentro da relação com seu paciente, pensando junto com ele a vida dele e que esses diversos determinantes, que são mais complexos, vão ajudar esse mundo a se mover de um outro jeito, essa vida a se mover de um outro jeito. Então, é uma necessidade importantíssima na medicina do estilo de vida aprender a sair do pensamento simples e abraçar a complexidade, mas sem ficar com medo, porque na verdade a angústia que está ouvindo a gente sente, quando tenta fazer uma mudança, ajudar um paciente seu a fazer uma mudança de estilo de vida e você não consegue, essa angústia justamente ela existe porque você não tem, não adquiriu, não treinou ainda. Não quer dizer que você não tem e nunca vai ter. Você não treinou ainda a sua capacidade de pensar em múltiplas camadas. Abraçar a complexidade com tranquilidade. E aí a gente pode ir lá e pegar o Edgar Morin para poder ajudar a gente. O que ele vai chamar, então, de complexidade? Pensamento complexo. Essa visão de que a vida ela tem diversos determinantes, que não é uma questão somente de causa e efeito, ou de uma causa com efeitos. Ele vai criar um termo que é chamado de recursividade. O que é essa recursividade? Que coisas podem ser causa e efeito ao mesmo tempo. E que, às vezes, as causas e efeitos, elas não são conhecidas. Pode ser que elas nunca sejam completamente conhecidas. E isso dá origem a essa insegurança que o Marcelo apontou, que é a ideia de que, sim, a gente não vai saber tudo, não tem certeza de tudo. E isso é uma coisa muito legal, porque muitas vezes a nossa forma de lidar com ciência é com a ilusão de que a ciência tem todas as respostas e elas são exatas. Foi descoberto, aquilo é verdade, aquilo não muda. E não é assim que funciona, né, Marcelo? A ciência se transforma todos os dias, né? Mas se a invenção do microscópio soubesse que ela causaria isso na humanidade, né, talvez a gente repensasse a maneira como isso aconteceu. Porque essa noção de causa e efeito de modo direto, ela surge com essa revolução tecnológica, né, e esse aprimoramento. E aí depois a gente tem reforços disso. A gente tem essa noção de que a doença, que a gente chama de doença, é causada por um micro-organismo e a gente quer aquele micro-organismo, encontrar aquele micro-organismo. Teoria do germe, né? Isso é chamado de teoria do germe. E isso vai valendo para tudo, né? Depois a gente tem uma revolução com antibiótico, as pessoas morriam de febre e ninguém sabia do que elas morriam. De repente você dá antibiótico, as pessoas vão para a guerra, voltam e elas continuam vivendo. Tem um remédio, aí a gente muda um pouquinho, desloca o nosso pensamento para existe uma solução fácil, existe uma solução que é como um interruptor de uma tomada, você liga e desliga e resolve o problema. E quando a gente vai para uma outra esfera, que são problemas que são originados pelo comportamento, essa solução não consegue resolver isso. Tem até aquela frase que você gosta de citar, né, Marcelo? Exatamente, para todo problema existe uma solução simples, fácil e errada. É isso. Eu gosto de fazer um exercício, acho que para quem está ouvindo a gente pode propor esse exercício, né? Às vezes eu faço isso em sala de aula com os alunos. A gente se comporta da mesma maneira em todos os lugares? De jeito nenhum. Exatamente. Com os seus amigos, você se comporta do mesmo jeito que você se comporta com seus pais? A gente usa muito, às vezes, um raciocínio muito radicalmente binário de certo e errado, né? Será que algumas coisas que você faz entre os seus amigos, perto dos seus pais, seria visto como errado? E aí, então, você tem um problema de caráter? Não está relacionado com isso, né? O ambiente ele vai pedindo e permitindo comportamentos diferentes para mesmo sujeito. São essas camadas de comportamento. Para algumas coisas, algo pode ser visto como certo e errado, e para outras não. Existem alguns estudos que mostram que, em relação a mulheres, por exemplo, né, dentro do que é o comportamento social associado a gênero, mulheres são mais predispostas a quebrarem regras do que homens. Que curioso. E aí você vai se perguntar por quê? A gente cria no masculino, na ideia de masculino, um pensamento muito objetivo e racional, teoricamente, né? E para a mulher, a gente cria comportamentos que são ligados ao cuidado. Então, para fazer esse problema, essa questão de cuidado, em nome do cuidado, se sacrifica aquilo que seria o certo e errado de uma lei que não consegue prever todas as possibilidades de futuro. Então, é muito fácil a gente colocar isso em termos materiais. Então, para um filho, uma mãe arrisca qualquer coisa.
inclusive assumir uma culpa que não lhe cabe, transgredir alguma norma social em detrimento do que ela nutre de amor pelo filho. E isso é reforçado nessas dinâmicas de cuidado, quando você vai formando essa camada cultural. Então, quando você faz aqueles experimentos de comportamento, coloca todo mundo numa sala, tem que fazer uma prova, quem vai colar e quem não vai, a gente vai vendo que existe esse comportamento ligado a uma camada de gênero, né? E a flexibilidade cognitiva da mulher na nossa sociedade ela é maior, ligado a esses papéis de cuidado, né? Então você percebe que existe uma questão cultural para isso. E aí agora a gente vai pensar, a mãe que toma essa conduta, a gente vai dar para ela um carimbo moral, pintar uma letra escarlate de que ela está errada? O mesmo problema, em diferentes contextos, pode ter soluções diferentes, pode ter avaliações diferentes nossas, né? E é difícil lidar com isso quando você vai para o campo do comportamento, porque a gente assume que uma mudança de estilo de vida não é feita por uma questão de vontade, por uma questão de ignorância, por uma questão de esforço, e na verdade não tem a ver com isso. Se fosse assim, todos os profissionais de saúde, especialmente os médicos, teriam uma vida perfeita. Não existe perfeição nisso, mas teria um estilo de vida que fosse gerador de saúde. Adequado, gerador de saúde, isso. Exatamente, gerador de saúde. E a gente tem um estilo de vida péssimo, né? Em geral, o estilo de vida do médico, ele é adoecedor. Você vai sendo formado para se adoecer, né? Essa é a dimensão da complexidade da coisa e que tem muito a ver com isso que o Edgar Morin traz para a gente sobre essas camadas de complexidade, né? A metáfora da cebola. E aí, quando a gente traz isso para o cuidado, né, já que o Marcelo deu o exemplo da mulher transgredindo essas regras para poder cuidar do outro, quando a gente traz isso para o cuidado em saúde, você entende a complexidade como um elemento que é importante entrar no jogo, por exemplo, quando a gente está diante de dilemas éticos. Qual que é a questão mais sofrida quando a gente estuda bioética? É porque não existe uma resposta certa. Pequenos elementos do contexto daquela situação fazem com que a resposta seja completamente diferente. Muitas vezes, discussões sobre ética médica, principalmente quando a gente está usando uma ética principialista, porque uma coisa é quando eu quero aplicar normas. Normas não são discussões éticas, isso é diferente. A gente às vezes vai para isso aqui é certo ou errado de acordo com tal código, né? Porque a gente tem justamente uma dificuldade de lidar com o elemento da complexidade que envolve se algo é adequado ou não, certo ou errado em alguma situação, se é ético ou se não é. Então, quando você coloca princípios e você é obrigado a pensar dentro daquele contexto qual a melhor decisão, a melhor escolha ali dentro, nós estamos falando de situações complexas. Então, por que esse tema aqui é importante, então? Né? Você pode falar assim, nossa, mas trazer um tema filosófico desse para um podcast de saúde, porque a sua prática, querido, é complexa. Você está o tempo inteiro lidando com situações complexas, minha querida. A saúde, ela é complexidade o tempo inteiro. Isso quer dizer que você precisa se sentir confortável com o pensamento em diversas dimensões. E se livrar, e aí nós vamos colocar um outro conceito do Morin aqui, e se livrar de uma inflexibilidade intelectual e até psicológica mesmo, que dá origem ao que o Morin chama de patologia do saber, que é a inteligência cega, que é quando eu fico preso nesse reducionismo, eu não vejo as consequências multilaterais daquilo que eu faço e daquilo que eu escolho. E segundo ele, né, isso é bem interessante, isso é que leva aos grandes desastres humanos. É quando eu não consigo ter uma visão da complexidade que me dê boa estratégia. Aliás, ele traz isso, né? Toda ação, ele traz isso no livro dele, toda ação é estratégia, sempre. Toda ação é estratégia. Toda ação, ela tem como objetivo atingir um fim. Só que esse fim trará consequências, trará efeitos colaterais, que darão origem a outras situações. Então, esse que é o campo da complexidade. Então, isso, quando a gente está falando de estilo de vida, né, é extremamente importante, porque a ideia reducionista, ela traz a ideia de que eu posso prescrever uma mudança de estilo de vida. E aqui tem uma pegada muito importante. Quando a gente está lá no Mavi Clinic, que a gente apresenta o modelo CARPA, conexão, avaliação, raciocínio, prescrição e acompanhamento, a gente sempre brinca que o P
prescrição, ele é uma pegadinha, porque na verdade a gente quer apresentar ali um paradoxo. Né? Primeiro, que lá no R de raciocínio, a gente tenta trazer, na análise funcional do comportamento e do estilo de vida, a gente traz essa complexidade toda, a gente tenta ensinar isso, trazer toda a complexidade dos elementos, para que você entenda os diversos pontos de contato, né, os diversos pontos de interação, as diversas alavancas, como eu disse, né, não tem um botãozinho só, tem vários que você pode atingir ali, se um não funcionar tem outro, e aí quando chega na prescrição, a maior parte dos alunos vem para a formação, na maior parte eu estou sendo até bondoso, né? Quase 100%, vem com a ideia de que é possível prescrever uma visão muito reducionista. Eu chamo de efeito amoxicilina. A pessoa tem uma dor de garganta, ela vai lá, passa amoxicilina de tanto em tantas horas por tanto dia e diz, e isso vai funcionar. Estilo de vida não funciona assim. Quando a gente traz a complexidade, o P de prescrição vira plano. Porque lembrando que o Morin disse, toda ação é estratégica. Então, na verdade, no estilo de vida, a gente está trabalhando com estratégias de mudança. A gente está lidando com essa complexidade através de estratégias. E é o que a gente tenta ensinar aqui. Né? Então, a gente tenta ensinar isso no MEV Clinic, a gente tenta ensinar isso no MEV Change, a gente faz isso no Revolução Positiva. Por abordagens diferentes, profundidades diferentes, a gente vai tentando aumentar o repertório. Essa é uma frase que eu gosto muito. Aumentar o repertório, o seu repertório de lidar com comportamentos de saúde. Eu estava pensando, enquanto você ia dizendo, Luiz, do quanto a medicina baseada em evidências tem sido utilizada para destruir sistemas de saúde, para destruir organizações, justamente porque ela é utilizada como um código de Hammurabi, assim, bem, é isso ou aquilo, e se não for a melhor evidência, a gente não consegue sair daquela solução. E, na verdade, quando a gente pensa em saúde, a gente tem que ter um pensamento que é sistêmico, né? A gente precisa ter essa noção de pensamento complexo do Morin, porque, às vezes, a melhor solução para aquele indivíduo é a pior solução para o coletivo. E, às vezes, você escolher a solução não tão ótima para aquele indivíduo, mas que entrega resultado, é a melhor solução para o sistema. E trabalhar com comportamento é isso. Às vezes a melhor evidência de tratamento na vida daquela pessoa não encaixa. E eu preciso entender isso para poder adaptar essa solução. E como a gente está treinado muito nesse raciocínio da amoxicilina, para o médico, às vezes é um sofrimento, porque ele acha que ele está fazendo uma escolha ruim de ceder, né, de quebrar a regra e se afastar um pouquinho da melhor evidência, achando que está fazendo o melhor. Ou que se ele fizer isso, ele vai perder. Que, na verdade, ele está sendo vítima da patologia do saber que o Morin está dizendo, da inteligência cega, porque a medicina baseada em evidência não é isso que as pessoas estão fazendo hoje. A gente já teve 2 episódios do MEV-REC, um com o Ricardo e outro com o Fábio Tucci, né, com o Ricardo Ávila e o Fábio Tucci depois, falando de medicina do estilo de vida, e todos os dois trazem isso. Medicina baseada em evidência, ela não é isso que as pessoas estão fazendo. Ela está deformada. Você usa evidências para fazer melhores tomadas de decisão dentro do contexto daquele paciente. E não só a primeira parte, usar só a evidência para fazer a tomada de decisão. Isso é a inteligência cega que o Morin fala, que é uma patologia reducionista e que leva mesmo os sistemas de saúde, por exemplo, à falência, que leva os tratamentos às piores escolhas, às vezes. Né? O Michael Porter, né, no Repensando a Saúde, ele vai trazer isso com clareza. Né? Ele vai trazer que, às vezes, o melhor tratamento, na opinião do médico, olhando a evidência, é o que atinge o pior desfecho no interesse do paciente. Ou seja, nas palavras dele, não cria valor. Porque aquilo que criaria valor para o paciente talvez fosse uma escolha um pouco pior, ou não aquela, né, mas que daria o valor que o paciente quer. Então, isso deixa muito claro a importância de uma mudança de paradigma, né, de forma de pensar e de tratar o conhecimento que é necessário para o contexto de saúde que nós temos hoje, que é muito mais complexo do que existia antes, do que existia décadas atrás. Então, a complexidade da realidade hoje
e dos problemas de saúde que nós enfrentamos exige uma tomada de pensamento diferente. Então, por isso, às vezes, eu faço algumas reflexões e as pessoas não entendem isso quando eu digo que, às vezes, a forma como as pessoas estão tratando medicina do estilo de vida hoje não é tão revolucionária quanto, às vezes, se diz, vamos dizer assim, no marketing do movimento. Porque se você trata o estilo de vida pelo olhar reducionista, mesmo que você esteja considerando todos os pilares, mas você está vendo eles do ponto de vista de como termômetros ou marcadores, faz ou não faz atividade física, tem ou não tem uma alimentação de acordo com os guidelines, dorme ou não dorme quantas horas por dia. Se você tem essa visão reducionista, binária, se você faz isso, o que você está fazendo não é uma revolução como você acha que você está fazendo. Você, na verdade, só está fazendo uma melhora daquilo que todos os guidelines já trazem, que é Oriente Medicina do Estilo de Vida. Para fazer a revolução prometida na forma de cuidado que a medicina do estilo de vida promete trazer, é preciso uma mudança de forma de pensar, de paradigma. E essa forma de pensar diferente é a da complexidade, que traz elementos sociais, biológicos, culturais, filosóficos. É um nível de profundidade outro, indo em camadas mais profundas daquilo que eu gosto de brincar, né? A gente precisa conhecer quem é o nosso paciente na fila do pão, na fila da academia, na fila da vida. Quem é essa pessoa, onde essa fila está, por que ela está lá. Adicionar essa complexidade muda completamente a forma de pensar. Para os nossos aforismos da tribo, né, a gente pode acrescentar que MEV não é comprimido. Né, porque se a gente for utilizar essa mesma lógica de tratar a MEV como um medicamento alopático, estrito sensu, a gente vai incorrendo o mesmo tipo de erro, né? E aí a gente vai chegar no mesmo ponto de não funcionar. Por que a MEV que as pessoas praticam não funciona? Ela funciona até um certo ponto, talvez ela não se sustente, justamente porque falta esse olhar de complexidade, né? Você consegue, às vezes, atingir uma mudança que não se sustenta, você acaba terceirizando a culpa ou a responsabilidade de um não resultado ou de um não resultado esperado, né? Isso é sempre porque o paciente não consegue fazer, mas eu estou lá dando o endereço para ele e não dou o mapa para ele chegar nesse endereço. Sem o mapa, a pessoa não chega, né? Ou eu dou um mapa que é só o mapa do sistema de metrô da cidade. A pessoa não consegue andar de metrô, ela só anda de carro. Então, se eu não entregar o mapa certo para aquela pessoa, ela não chega no destino, ela não chega naquele resultado. Se a gente quiser ser baseado em evidências, usar isso, do primeiro guideline ao mais recente, todos vão ter mudanças do estilo de vida como sendo uma questão necessária para cuidar de doenças crônicas não transmissíveis. Isso é invariável. Ou seja, isso não é novidade para ninguém. Nós não estamos inventando a roda e nem descobrindo a América aqui. E por que, se isso é tão antigo, não tem o resultado que a gente esperaria? Porque a maneira de executar está sendo uma maneira cega do ponto de vista da inteligência, né? A gente tenta aplicar o mesmo raciocínio de prescrição de qualquer outra coisa, né? E estilo de vida não é algo que você vai resolver num único encontro, não é algo que você vai resolver em contatos tão simples com o paciente. A gente vê, por exemplo, lá dentro do pilar de estresse, a gente fala de usar yoga como um dos elementos de manejo do estresse, né? Internacionalmente, tem até oficina de yoga nos congressos e tal, né? Só que yoga não é só o asana, não é só aquela posição que você faz. Yoga é um estilo de vida. É uma filosofia, é um jeito de ver É o uma mundo. filosofia, é um jeito de ver o mundo. Você não consegue fazer yoga fazendo uma prática de 1 hora por semana, né? Isso não é yoga, isso é ginástica. E aí, quando você faz isso, né, você está criando uma coisa que eu posso chamar até de perversa. Perversa no sentido de você tá alienando a prática e você tira uma ginástica ali, diminui a potência dela, está dizendo que está fazendo uma coisa e não é aquilo. Você está roubando, você está alienando o que é yoga, por exemplo. E não entende, às vezes, né? Isso é uma coisa muito comum que a gente vê. Às vezes, colegas, eles falam assim, para manejo de estresse eu vou prescrever mindfulness. Aí você pega um paciente
ansioso, ele tá lá num TAG, num transtorno de ansiedade, um paciente com TDAH, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e você manda ele fazer mindfulness. Você já pensou o inferno que você jogou ele? Né? Assim, nos templos budistas no Japão, tem uma imagem, né, que é muito colocada nos templos Zen, que é o monge meditando em cima de um touro. Porque a mente, ela é assim, um touro bravo. Imagina alguém ansioso fazendo meditação do tipo mindfulness. Porque a evidência disse que mindfulness é interessante. Nem sempre. Tem literatura hoje já mostrando que às vezes meditação de compaixão, compaixão amorosa, é melhor do que fazer mindfulness. Só que a nossa patologia do saber, a nossa estreiteza, ela rouba uma prática de dentro de uma filosofia inteira, porque mindfulness está dentro de todo um modo de vida, toda uma construção de uma forma de ver o mundo e de pensar diferente. A gente está falando sobre exatamente isso. Pensamento complexo, abraçar isso, é ajustar sua lente para ver o mundo, para ver todas as questões da vida. E a mesma coisa a gente faz com as ferramentas que a gente utiliza. A gente pegar e simplificar a meditação, especialmente o mindfulness, simplificar o yoga, é como a gente fazer isso com a MEV também. Simplificar e colocar isso só dentro dos pilares e não abraçar a dimensão de comportamento, que é talvez o principal, mais importante do que isso. E se a gente for observar esses sistemas que são tradicionais, milenares inclusive, né, a gente está falando de coisas que têm 5.000 anos de existência, o quanto que elas são entremeadas a outras questões da vida, práticas alimentares, práticas de sono, aquilo que a gente está chamando de pilar hoje, e que é uma simplificação, e que esses sistemas já jogam algum olhar sobre isso há muito tempo. E a gente acaba sendo reducionista e praticando um erro metodológico, né, que é tentar reduzir ao máximo aquela informação para que ela possa ser palatável, só que isso não vai resolver todos os problemas de todas as pessoas. Vai resolver para algumas pessoas, né? E como clínicos, como alguém que vai estar ali disposto a ouvir e poder se reclinar sobre o paciente e tentar absorver o que é o necessário para ele, construir isso em conjunto, se eu não abro o meu horizonte para enxergar essas possibilidades e usar a criatividade, eu não consigo sair do lugar, porque só vai funcionar para quem está naquele quadrado. E em termos de comportamento, dificilmente você vai ter duas pessoas com o mesmo código genético, com a mesma criação, que vão ter o mesmo comportamento exatamente iguais. Né? Existem dimensões, sutilezas que vão moldando a gente. Se fosse assim, estudo com gêmeos idênticos criados com famílias separadas resolveriam todos os problemas, né? Porque estaria tudo ligado ao corpo. E a gente vê que loucura que é que, na verdade, são pessoas completamente diferentes. Até os gêmeos idênticos criados na mesma família são diferentes. Famílias são, né? Exatamente. Porque a história ontogenética de reforços e punições e de como cada um vê isso, absorve e lida e modula seu comportamento é completamente uma história outra. E a gente pode trazer isso para a nossa visão, né? Por exemplo, da medicina indiana, que faz uma ligação entre personalidade e todos os tipos de doença. Então vai do comportamento, do jeito de agir e lidar com a emoção, para aquele tipo de alimento, prática esportiva e também os tipos de adoecimento que você vai ter. Se você é vata, kapha, dependendo da personalidade. E isso é uma coisa que não está só lá, né, estava na medicina grega, na medicina romana, na medicina da Idade Média, que de repente a gente resolveu separar isso e hoje parece até que discutir como a personalidade influencia a saúde é algo que é, vamos dizer assim, não científico, né? E na verdade a gente tem completa evidência, né, de que sim, fatores de personalidade na cardiologia, por exemplo, né, a personalidade do tipo A associada com mais doença cardiovascular. Então, assim, nós precisamos ver as coisas de um jeito mais complexo. Luiz, quando eu estava na faculdade, eu peguei o Kaplan, que é aquele tratado de psiquiatria, não o compêndio, o Kaplan mesmo, aquele gigantesco, para poder estudar alguma questão lá de personalidade. E aí, na abertura do capítulo, ele fala sobre isso. Como os clínicos desperdiçam a oportunidade de tratar melhor os seus pacientes por não estudarem traços de personalidade, que aquele era um conhecimento que não deveria ser só do psiquiatra, mas também do médico em geral, porque isso atravessaria todos os comportamentos de saúde do paciente. Quando eu li aquilo, né, muito jovem, falei assim, gente, o cara tá doido, né? Não faz o menor sentido isso. E aí,
pelas questões da vida, eu fui caminhando para a medicina de família e comunidade, e aí nunca fez tanto sentido para mim um texto de um livro-texto como aquele parágrafo em que ele vai trazer essa dimensão do comportamento. Porque é isso, se a gente conseguir abrir a nossa visão para perceber como a personalidade, como o temperamento influenciam a saúde do meu paciente, a gente vai conseguir ser muito mais assertivo e muito mais artístico na nossa prática de cuidado, né? E aí não estou falando de arte como só expressão, mas arte como a beleza de poder fazer isso e de fato transformar e gerar uma relação de cuidado, que não seja uma relação de cuidado prescrita goela abaixo, né? Assim, você vai é isso que você tem que fazer e pronto, é 8 horas de sono, não importa se você é um trabalhador que roda turno e você não vai ter 8 horas disponível para poder dormir. É isso e só serve isso. E aí vamos tentar, né, agora, mostrar, né, como que essa complexidade pode ser trazida para a prática mesmo. O Marcelo já começou a dar uma indicação disso. Como que a gente vê isso? Primeiro, né, e vai as dicas práticas aqui para a gente pensar a complexidade dentro da medicina do estilo de vida. Primeiro, considere sempre na avaliação do seu paciente todos os diversos elementos que possam estar envolvidos nas escolhas que ele faz de saúde. Elementos que vão de questões biológicas, questões de personalidade, de história de vida, de ambiente, de sociedade e cultura. Então, tente pensar por que o seu paciente está fazendo as escolhas que ele faz. Se ele tem um padrão alimentar, por que ele tem aquele padrão alimentar? Qual que é a história de vida que ele tem? Qual que é o meio cultural que ele viveu? Por que ele chegou naquele lugar no estilo de vida dele? Compreender essa história e compreender as possibilidades de causa e efeito, essa recursividade que o Morin traz, ciclos às vezes de reforço ou de até punição que existem dentro do comportamento, do estilo de vida do seu paciente, que fazem com que ele volte. Outra questão é que talvez, né, Marcelo, isso é muito comum, nós não somos muito bons para perceber os nossos próprios comportamentos. A gente não consegue ver a história em andamento quando ela está em andamento. E quando a gente fala lá no modelo transteórico do Prochaska, aumentar a consciência, nós não estamos falando para ficar dando palestrinha, doutor palestrinha para o paciente. Na verdade, aumentar a consciência é dar consciência da história que está em andamento. Porque talvez o paciente nem saiba quais são as causas e efeitos daquelas escolhas de saúde que ele faz. Ele não consegue perceber. Luiz, quando você fala para poder fazer avaliação dessas coisas que vão compor o comportamento, a tomada de decisão do paciente, fica aí uma outra dica que é: você terá respostas em todos esses níveis, né? Não é uma coisa que determina aquele comportamento. Às vezes, naquele momento, para aquele contexto, um desses fatores arrasta mais do que os outros, né? É mais uma questão familiar e menos da sociedade, é mais uma questão daquele indivíduo ligado a uma condição clínica e menos ao contexto cultural, mas você vai ter algum grau de resposta em todos esses níveis. E você saber que isso vai estar presente, como a gente falou, isso é ter noção da complexidade e é um facilitador do seu caminho. Isso não torna a consulta maior, isso não torna o seu trabalho de clínico mais difícil. Pelo contrário, isso facilita, porque você já vai construindo o seu raciocínio, pescando na conversa com o seu paciente esses elementos. Você não precisa fazer uma pergunta específica sobre aquilo. Às vezes, você fazer a pergunta é até ruim para você ouvir isso. Quando o paciente faz a fala livre ou começa a contar sobre algo, na narrativa dele você vai pescar o elemento do comportamento. E aí é o momento de você gerar consciência. A hora que você vai resumir, sumarizar isso para o paciente, checar se você fez o entendimento correto do que ele gostaria de dizer, às vezes é o momento que ele vai se dar conta de algo que ele não tinha percebido ainda. Vai ser o momento do insight, que a grande ficha vai cair na hora que você coloca o espelho diante dele. Às vezes ele não está conseguindo enxergar. Por isso a gente colocou no CARPA, na nossa metodologia lá no MEV Clinic, o A e o R, avaliar e raciocinar. E aí isso traz elementos para depois a gente conseguir fazer o grande passo que é o P e o A do final, que é o prescrever e o acompanhar. Porque, na verdade, o prescrever aqui é você ajudar naquilo que o Marcelo tinha dito,
que é desenhar junto com o seu paciente um mapa da jornada, que é entender que ação é estratégia, como o Mohan disse, que é você criar um plano. Como que você cria um bom plano se você não tem todos os elementos do terreno? Esses elementos você descobriu no A, você pensou no R, você descobriu na avaliação, você pensou no raciocínio. E aí você agora, com esses elementos, você constrói um bom plano. E aí, quando essa jornada acontece, começa a acontecer, você vai acompanhar ele nessa caminhada. Então, isso é trazer a complexidade para dentro da sua prática clínica. E isso, para a medicina do estilo de vida, você precisa aprender. Tem um grau de complexidade aí, Luiz, que vale a pena a gente colocar um pouquinho de luz em cima dele, que é justamente a tomada de decisão sobre que ponto eu vou atacar primeiro, né? Assim, às vezes não existe maturidade suficiente para eu mexer naquilo que talvez seja a minha agenda clínica mais importante. Maturidade em que sentido? Às vezes o paciente nunca pensou sobre essa questão, às vezes ele está completamente fechado para a possibilidade de mudança naquele momento sobre aquilo, e aí eu preciso tomar uma decisão que é uma decisão difícil e complexa, que é às vezes eu começar pelo que vai gerar o menor resultado que eu gostaria do ponto de vista da minha agenda clínica. Mas às vezes esse menor resultado para mim é o maior resultado para o paciente, que é o que ele está buscando, é o desejo, é o envelope do presente que eu vou fazer para que depois ele abra a caixinha de outra coisa, de outra estratégia. Às vezes as pessoas não mudam muito pelo medo da mudança e pela sensação de que não vão dar conta, porque existe reforço e punição ao longo da trajetória clínica. A pessoa já perdeu peso várias vezes, reganhou peso várias vezes. Às vezes essa é uma questão difícil. Eu vou mexer na caixinha do trauma, de começar a atacar o meu plano pensando nessa estratégia. Às vezes eu vou precisar fazer um pequeno deslocamento que seja algo que é o desejo da pessoa naquele momento, para conseguir chegar nesse ponto. Isso é estratégico, e essa renúncia não é ser cego, né? Não é fazer um mal para o meu paciente, não é deixar de agir, pelo contrário, essa escolha da espera, ela é ativa, é uma espera que é ação também, né? Às vezes não é o momento para isso, às vezes não é o momento para eu propor isso, eu vou sacrificar a minha relação com o paciente, sacrificar o vínculo, que em medicina do estilo de vida, o vínculo é uma das coisas mais importantes. O vínculo talvez seja o aspecto mais essencial para gerar resultado. Por isso que a gente começa a formação com o C de conectar, lá no Carpa. Porque é o que cria um ambiente que permite tanto que o paciente sinta-se seguro diante da incerteza, quanto o profissional, o médico, ele tem a possibilidade de conseguir entrar dentro da complexidade da vida do paciente. Que ele abra a porta para deixar ele entender quais são todos esses determinantes, todos esses elementos que formam essa complexa teia. Eu acho que um ponto importante, né, Marcelo, é que grande parte da nossa missão como educadores em saúde é ajudar os nossos alunos a um novo modo de pensar, né? E aí a gente precisa também de uma educação que abrace a complexidade. Como que a gente pode trazer isso para dentro da educação médica? Essa pergunta é a pergunta de milhões, né? Como que a gente consegue incorporar isso? A gente conversava no bastidor, eu acho que talvez esse seja um indicativo, né? O Edgar Morin, ele tem uma origem específica, né? Ele é de origem judaica. E a gente comentava sobre pensadores de origem judaica. Eu trabalho bastante com filosofia e pensadores que me influenciam muito têm a mesma origem. E eles todos têm uma questão muito em comum. Eles não olham para uma questão, para um problema, buscando uma única solução apenas. Eles não olham para um problema e querem a solução que seja a verdade, com A e V maiúsculo, que resolva aquilo de modo incontestável, definitivo. Tem até um ditado, né? Onde há dois judeus, há três opiniões sempre, justamente por conta disso. Porque é natural desta cultura, é natural dessas pessoas serem criadas em ambientes, quando você vai estudar a Torá, ao longo da sua formação, que você encontre mais de uma solução para o mesmo problema. E que você estresse o seu sistema buscando mais de uma solução possível. A mesma pessoa, né? Literatura rabínica é cheia disso. O mesmo rabino pensa para o mesmo problema diferentes soluções, e uma das atividades que ele se propõe para se formar é essa.
Então, eu não gosto muito de inventar a roda quando você já tem uma solução que parece tão boa, né? Então, o que eu faria, o que eu faço com os meus alunos como educador? Eu uso essa estratégia, que é tentar encontrar as diferentes soluções possíveis para o mesmo problema. Quando eu vou treinar estratégias de comunicação, usar o roleplay, usar essa técnica de simular aquela consulta para construir aquilo que a gente vai chamar dos esquemas de representação possíveis, né? A gente usa isso como uma simplificação daquela representação para aquele problema, só que a gente não pode pegar e ficar só na situação ótima, nas melhores situações de temperatura e pressão. Eu preciso criar a representação também para a adversidade, também para quando eu tiver alguma limitação, para quando eu também não tiver num dia bom. Isso é eu forçar o meu sistema, né, forçar o meu sistema educacional a criar um aluno que esteja mais preparado para a vida como ela é, né, para que ele consiga, através de um saber científico, se adaptar para um contexto real, e não o contrário, né, que o contexto real tenha que se adaptar dentro do meu saber científico. Até mesmo porque a minha ciência, como verdade, ela é uma lente só para ver a vida. Ela não é a lente, ela é uma lente. Né? Ela não explica tudo, ela explica algumas coisas e não explica várias outras. E às vezes dá uma explicação hoje que daqui 5 anos vai ser outra, para o mesmo problema. Só que a gente acaba reduzindo isso a uma questão técnica e assumindo que aquela verdade será a verdade universal, né? E se a gente for olhar aí especialidades, a GO ela é uma especialidade de ginecologia e obstetrícia, é uma especialidade que muda lentamente, né? Mas a cardio, em 3 anos você tem 3 guidelines diferentes e até Dizendo um coisas contradizendo o diferentes. que o outro. Exatamente. A gente usa esse discurso da ciência para dizer que a ciência é a verdade, mas olha o quanto ela tem a mutabilidade em si mesma. Eu sou um péssimo cientista se eu não coloco a dúvida a todo momento. Aliás, essa é uma das melhores qualidades que um cientista deve ter. Ele deve descrever os limites do pensamento dele. Se ele não consegue ver o limite que o pensamento, a teoria, o modelo dele chega, ele não é um bom cientista. Né? Ele, na É isso verdade, aí. ele teve uma ideia e ele não sabe até onde essa ideia foi. É uma psicose, né? Se você não é capaz de ver que aquilo que você pensa há limitações, está delirando, né? É um pensamento delirante. Justamente porque não existe pensamento algum que dê conta da complexidade absoluta de todas as coisas. Esses limites eles estão impostos por várias contingências. A gente tem um péssimo reforçador na nossa escola médica, que é achar que o cenário do consultório é a vida do paciente 100%. E não é. A gente tem ali, sei lá, se eu tenho 10 consultas no ano com aquela pessoa, no máximo eu vou ter 10 horas de um ano inteiro com aquela pessoa. Isso é insuficiente para eu conhecer tudo. Quando o paciente te conta uma história, é uma das versões, uma das Exato. narrativas de um mesmo fato. Tem outras versões, né, que não foram E que ele, contadas me... ali. e que ele mesmo pode te contar de modos diferentes, né? Acho que quem lida com longitudinalidade consegue perceber isso. Se você vê o paciente em diferentes momentos da vida dele, às vezes ele te conta o mesmo fato e parece histórias completamente distintas, né? Você escuta aquilo e parece, nossa, mas ele já me contou isso e me contou diferente, com elementos novos, com outras percepções, outros julgamentos ali no meio. E a gente tendo essa abertura, a gente consegue cuidar com muito mais justiça das pessoas, com menos julgamento, com mais empatia e com uma possibilidade de fato revolucionar. E qual que é a revolução aqui? A revolução não é grande. A revolução é admitir que não existe uma única solução possível, que há limitações, que a minha prática não é uma prática mágica ou uma prática de deuses, né? É uma prática humana e que está sujeita a todos os tipos de contingências e intempéries que o humano tem. Em diferentes momentos, a gente vai ter diferentes respostas para uma mesma questão. E isso facilita muito o nosso trabalho. Apesar de a gente ter que abrir mão de muitas certezas, isso facilita muito o trabalho de quem está na ponta com o paciente. Te desobriga muito.
né? Você admitir isso te desobriga de muita coisa. Tira um Isso reduz o peso muito estresse grande, né, dos ombros muito grande. do médico, né? A gente tem esse relato, dá para ouvir em vários episódios do MAVHack, né, esse relato de como isso Uhum. alivia e deixa a prática na saúde, a prática médica muito melhor de ser vivida. Nossa, essa é a medicina que eu queria fazer, a medicina que eu cuido das pessoas, que eu consigo entender, mas que ela não é uma carga tão pesada em cima de mim, como estava sendo até agora. Muitas vezes o profissional se sente responsabilizado por uma questão que não está na alçada dele, né? Às vezes está lidando com um problema que é de uma macroestrutura que deságua no comportamento de saúde do meu paciente. Então, sei lá, às vezes ele não consegue fazer uma alteração alimentar que você prescreve, mas onde ele mora não tem nenhum lugar que ele possa adquirir o que você está receitando para que ele consuma. Às vezes tem uma questão econômica, tem uma limitação da habilidade de preparo da comida, enfim, são várias camadas de problemas que podem estar limitando aquilo, mas você se sente responsável. E tem coisas que estão no seu controle e tem coisas que absolutamente não estão. Quando você se abre para isso, o resultado não é uma impotência. O resultado é um direcionamento da sua energia para onde ela de fato vai ser útil. Para o Né? lugar, o seu lugar de potência. Eu acho Exato. que a lição que a gente pode trazer aqui, né, alguns elementos assim que a gente pode trazer da discussão da complexidade para dentro da medicina do estilo de vida, é que trazer essa visão ampla, holística, como diz, por exemplo, tem o Campbell, né, o professor Campbell do China Study, que é um estudo muito importante na MEV, que mostra como as dietas vegetarianas reduzem, né, as doenças crônicas. Isso ele fez esse estudo na China, um grande nome na medicina do estilo de vida. Ele tem um livro que chama Holismo, em que ele discute, na verdade, isso, como a visão reducionista ela é negativa dentro do estilo de vida. Esse livro a gente já trabalhou ele num clube do livro nosso, alguns anos atrás. E é muito interessante ele trazer isso, né, de que é preciso trazer essa visão da complexidade dos diversos elementos, porque isso vai facilitar a sua prática. Isso não é difícil, isso na verdade é mais fácil, só precisa de uma forma diferente de pensar. E se você não faz isso, e aqui é um alerta, se você não faz isso, você está fazendo, e aqui eu vou roubar uma expressão que é usada nos artigos e nos cursos de mindfulness, quando mindfulness virou moda, falaram que mindfulness tinha se tornado Mac Mindfulness, porque criou um produto, né? Ela virou um produto, ela foi produtivizada, né? E aí começou a falar de mindfulness em todo que é canto. A gente não pode deixar a MEV virar um Mac MEV, porque a visão reducionista ela tira o poder, tira a potência, diminui a revolução que a MEV pode produzir. Assim, faz parte do meu campo de vida, né, a música, e eu penso nisso exatamente como um instrumento de corda é produzido. MEV é uma coisa que o luthier faz para produzir um violino. Ele vai gastar um ano para poder produzir um violino, porque aquilo é manual, né? Não é a máquina, é ele esculpindo a madeira, é você esculpindo um plano junto com o paciente. Dá para fazer violino industrial? Dá, é super possível. Você vai fazer. Ele nunca vai soar como um violino feito manualmente. Então, eu posso tornar a MEV um produto de esteira, né, bem fordista? Posso. Vou ter os resultados que eu alcançaria? Jamais. Posso chamar de MEV? O nome que eu estou dando até pode ser esse, mas na prática, na essência, isso nunca vai soar, nunca vai entregar para o seu paciente esse mesmo resultado e você não vai colher, né? Porque a MEV ela é sempre bidirecional. Você não vai colher todo o potencial que isso poderia te gerar enquanto pessoa, de satisfação, de propósito, porque você precisa se dedicar e se debruçar sobre aquela questão que você está se propondo a cuidar, né? Por inteiro. Não é colocar isso na esteira de produção. Você vai até democratizar, pessoas que nunca ouviram falar daquilo vão poder até passar a falar, mas o que você vai entregar é quase criminoso você nomear assim, porque você não vai entregar isso. Né? Você vai E entregar isso, talvez informação. e isso não quer dizer, né, você não possa fazer MEV
por exemplo, quando você não tem as condições ideais. A gente pode até gravar um Sim, podcast só sobre o drama do tempo na neve. Esse dá um podcast muito sim. legal, que é uma dúvida. A questão é a intensidade e a forma do encontro, né? A filosofia que está por trás do encontro, de ver o encontro como um lugar potente, complexo, né, que tem muitos elementos, que tem uma riqueza, que tem um sagrado ali e que tem uma potência muito grande de provocar mudança. Inclusive, Luiz, a gente pode até deixar essa observação. Às vezes eu posso ser muito mais mecanicista e robotizado com 1 hora Do do que que com com 5 20 minutos. minutos. Eu posso fazer de um encontro. Aliás, uma dica: ouçam o episódio da Letícia, que ela fala justamente sobre isso, o poder de um encontro de 5 minutos que ela teve com um paciente. Bom, o que nós tentamos fazer aqui, né, Marcelo, foi tentar trazer uma discussão sobre a forma de pensar, o paradigma de pensamento dentro da medicina do estilo de vida, como ele tem que ser diferente. E a gente trouxe um referencial, que foi o referencial do pensamento complexo, do sociólogo, filósofo Edgar Morin. E esse foi mais um episódio do MevHack, hackeando a medicina do estilo de vida para você. Até o próximo episódio.